Quando você era criança ou adolescente, você já sabia com que iria trabalhar? Essa nova série do podcast Lantri, com pessoas convidadas incríveis, vão falar sobre suas aspirações desde quando elas não faziam a menor ideia do que se tornariam profissionalmente. Meu nome é Luciana Martins, atendo pelos pronomes ela dela, e estou aqui no escritório da Lantri recebendo uma pessoa incrível para esse episódio, que é a Caroline Stephanie Valença Figueiredo. Ela é jornalista, formada pela Universidade Paulista, Unip. Hoje ela atua como assessora de imprensa na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. E a Carol também é uma apaixonada por escrita criativa. Carol, é muito bom ter você aqui com a gente para contar sua história, sua jornada profissional. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Lux. Nossa, que introdução, você passando um filminho na minha cabeça. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo. Que bom. Carol, e para a gente começar, eu te convido para um bate-bola rápido, para a gente esquentar a conversa. Você topa? Claro. Aliás, Lu, desculpa, eu acabei de lembrar, eu esqueci de fazer a minha autodescrição, desculpa. Bom, eu tenho cabelos castanhos escuros, quase pretos, olhos escuros. Estou sentada aqui de frente para o notebook. Estou usando o batom rosa, meio magenta. Estou usando brincos de pérola e uma camiseta de verdade lilás. Escrito era só o que me faltava, então. Mas vamos sim, desculpa interromper, vai ser um prazer. Imagina, vamos embora. Carol, conta para nós qual a redação que você fez na época de escola que mais você se orgulha? Ok, Lu. São muitas, eu fiz muitas redações, mas tem uma em especial que eu não sei, eu lembro o tema, que acho que era férias, o que eu fiz nas minhas férias, e era uma redação, eu estava no ensino fundamental, não era o médio ainda, era fundamental, e eu lembro que eu fiquei tão feliz de ter feito aquela redação. Se eu falar para você que eu lembro tudo que eu escrevi, não, mas eu lembro que era uma folha assim, a gente estava começando a fazer naquelas de tipo almaço, sabe? Que aí a gente tinha um recuo um recuo para começar. E aí eu lembro que eu fiz, eu fiquei tão feliz que aí eu lembro que eu pensei, falei, nossa, o que eu vou pôr? Porque eu não tinha viajado, eu lembro que era uma coisa assim, a gente não tinha ido, por exemplo, para praia ou saído para algum lugar. Eu fiquei mais em casa, mas eu fiz tanta coisa legal, eu passei tempo com a minha família, eu passei com a minha avó, eu brinquei, na época eu brincava de boneca. E eu fiquei muito feliz que eu falei, nossa, olha só quanta coisa legal eu fiz sem precisar viajar, sem precisar sair, assim, saímos de casa para o shopping, uma coisa assim, mas eu fiquei muito feliz. Eu terminei, eu falei, nossa, que legal, gostei dessa redação. E é uma redação que eu gosto muito até hoje, eu não estava lembrando dela. E aí, com a pergunta, eu lembrei, foi uma redação que eu amei fazer, simplesmente por olhar e falar, nossa, quanta coisa boa eu fiz, quanta coisa boa eu fiz com a minha família, sem precisar sair, não sem precisar sair de casa, não, mas sem precisar viajar. Foi muito bom. Né, Carol? É verdade, né? Muitas vezes, para ter inspiração, a gente pode se inspirar na nossa própria história para escrever algo legal, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. E se você pudesse escolher fazer um furo de reportagem, qual seria? Uau, essa pergunta, eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Quase tem uma música que chama Question, da Taylor, que eu gosto, e eu fiquei com essa questão na cabeça. Mas eu gostaria de fazer um furo de reportagem de alguma coisa que impactasse as pessoas no sentido positivo. Então, por exemplo, algum remédio que ajude as pessoas a vencer alguma doença. Eu não trabalho na área de saúde, mas eu penso assim, um furo de reportagem no sentido de um evento legal que vai acontecer, que vai ajudar as pessoas, um evento que vai acontecer, que vai ajudar as pessoas, alguma coisa, como que eu posso dizer? Claro, se eu falar assim, a guerra, né? Guerra eu não tenho vontade de cobrir, Deus me livre, mas uma coisa, algum evento grande, né? Mas um furo de reportagem que eu gostaria, eu acho que teria, eu não sei te dizer assim ao certo o que, mas alguma coisa que impactasse e fizesse bem para as pessoas. Isso eu gostaria muito. Seja com entrevistando algum escritor que dá uma inspiração legal pra gente, seja um filme bacana que está estreando, seja um remédio, alguma coisa boa que faça bem para as pessoas. É o que eu gostaria muito de dar esse furo de reportagem, eu gostaria muito. Que bom, Carol.
E fala para nós qual que é a matéria da escola que você mais gostava e a que menos gostava. Tá, é, a que eu mais gostava era português, primeiro, oficina de produção de texto, eu sempre amei, amei, amei. Meu problema era para caber em uma folha só, eu queria escrever uma, duas, três, quatro, então eu amava. E aí, por isso que eu tenho esse negócio de ser mais sucinta, então, né, tô trabalhando nisso. Mas eu era português, oficina de produção de texto, literatura depois no ensino médio, então tudo ali juntinhos, e a que eu menos gostava era Física. Educação física, Uhum. não educação física, né? A física mesmo. Eu entendia muito. Na teoria, quando a professora explicava, nossa, entendi tudo. Ia aplicar nas contas, meu Deus, eu não dava certo. Assim, dava, mas eu tinha mais dificuldade. Então, física. Educação Uhum. física eu gostava, mas eu gostava muito quando era queimada, basquete. Por incrível que pareça, eu era uma das últimas que sobrava, porque eu ficava me esquivando. Eu não era boa de queimar, mas eu era boa de ficar até o final. Mas eu Sim. gostava. Eu não gostava assim quando era futebol, esses outros que eu não tinha tanta coordenação. Eu fazia, mas eu preferia que fosse alguma coisa com basquete, com dança, mas respondendo a pergunta. O que eu mais gostava era português, literatura, produção de texto, história. Sempre E gostou, Carol, dessas sempre matérias? gostei, Lu, sempre gostei. A pessoa fala pra Dedéu, né? Mas eu sempre gostei, sempre gostei. Eu lia, sempre gostei muito de português, de leitura. Eles mandavam o livro para casa. O primeiro livro que eu li foi, acho que A Girafa que Dormia, A Girafa com Dor de Dente, era um negócio assim. E era um livrinho curtinho e eu gostei, e a partir daí foi. E minha mãe sempre me incentivou, meu pai também. Então, leitura eu sempre gostei. Fiz a catequese depois, tinha a Bíblia, tudo, mas sempre a leitura, sempre li por influência dos meus pais, mas fechando a pergunta, era português, que eu mais gostava, literatura, produção de texto, e menos era física e educação física quando tinha isso de futebol. Aí eu não queria, não, mas era essas duas. Legal. Carol, conta para nós, quando você voltava da escola, o que que você gostava de fazer? Tá, Lu. Eu gostava de assistir Malhação quando eu voltava. Eu lembro de Malhação, mas eu lembro assistir alguma novelinha ou desenho, às vezes que passava à tarde, porque quando eu era pequena eu comecei estudando à tarde, só no sexto ano que eu passei para amanhã. Então, quando eu passei para amanhã, eu levantava cedo para ficar vendo e esperar passar Três Espiãs Demais na TV Globinho, que era meu amor, eu amava essa série, esse desenho. Mas eu voltava, chegava da escola, eu gostava de tomar um leite com Toddy, que eu falava que era o TT, tomava o Sim. leite com Toddy, tomava leite com Toddy, mas fazia comer um lanchinho, gostava de ver uma TV, uma novela assim, meio alguém com açúcar, uma malhação. E aí, depois, quando eu fui crescendo, eu voltava e gostava de ver Mix TV na época, ver clipe com tradução que eu amava. Era bem isso, era ver uma TV, ver um desenho, ver um clipe, ouvir uma música e às vezes brincar e depois tomar banho e dormir. Era bem isso. Interessante. E conta para nós quando, não sei se você sabe exato o momento, mas também não tem problema, mas o Tá, momento que você começou a se interessar pelo jornalismo. tá, tá bem, Lu. Como eu te falei, como eu te falei, eu sempre gostei muito de escrever, influenciada pela minha mãe, pelo meu pai. Eu tive o hábito da leitura e sempre gostei muito, muito, muito de escrever. Tipo, a criatividade para trabalhar, escrever histórias de personagem mesmo, e escrevendo. E teve uma época que eu tive fanfic. O pessoal aí dos anos 2000 me ajudou. Gente, vocês vão lembrar, a Lu também, teve uma época que bombou nas redes, ou era a ficção de fãs, né? Então, por isso fanfic. Que o pessoal escrevia histórias sobre cantor, sobre, Sim. sei lá, sobre filme, série, e aí bombou e o pessoal postava na internet, nas redes. Eu participei dessa época. Tinha um site, eu postava, eu escrevia, postava histórias originais. Eu tinha um negócio com. Eu não queria, por exemplo, fazer uma história baseada no Harry Styles ou no Justin Bieber. Eu queria fazer uma história minha. E aí eu escrevi os personagens, mas indo ao fundo da questão. Então eu sempre gostei muito de escrever, muito. Ler, escrever. E aí, mas antes disso, eu já quis ser, mesmo gostando de ler, eu queria ser veterinária, porque eu sou
apaixonada por bichinho, amo cachorro e todos os bichinhos, mas cachorro. Só que eu não consigo ver sangue, não é muito minha praia. Então, falei, não vai veterinária, não vai dar para ser. Quis ser estilista, fazer desenhos de vestido, de roupa, mas aí um dia eu descobri que eu precisava costurar e não só desenhar para ser estilista. E aí eu tentei um dia só costurar, minha avó tem máquina de costura, mas eu não tive, eu apertei, eu apertei, coloquei o paninho, eu mal vi entrar, ele já saiu. Falei, meu Deus, que coisa rápida. Eu vou, calma, filha, tudo com tempinho. E aí tudo com jeito, com calma, mas eu não quis seguir. E aí, um dia, minha avó conversando comigo, ela falou, Carol, você gosta tanto de ler, ela falou, minha filha, você gosta tanto de ler, de escrever, você fala bem, mas você gosta tanto de escrever, de ler, por que você não escreve, por que você não faz jornalismo? Aí o jornalismo, vovó, ela falou, porque aí você vai poder escrever de animal, de moda, de bichinho, do que você quiser. Você vai poder escrever sobre o que você quiser. Falei, boa, vovó, uma boa ideia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí fui pesquisando mais sobre jornalismo, topei a ideia, gostei, e aí falei, vamos ver o jornalismo. E aí comecei a pesquisar, comecei a ver que tinha vários campos do jornalismo para atuar, jornalismo de moda, jornalismo pet, jornalismo de tudo que tinha jeito. E aí eu vi, comecei, falei, bom, e vou poder escrever. Aí eu falei, gostei. E assim eu prestei jornalismo para 4 universidades. A Casper prestei para a Casper, que era um sonho, depois de começar a procurar sobre jornalismo, a Casper me cresceu os olhos, então, prestei Casper, prestei a EMB, prestei FMU e prestei Unip. Passei nas 4. Olha só. Passei nas 4. E aí... Parabéns. Obrigada. E aí, só que quem me chamou antes foi a FMU, a FIANFAAN. E aí eu vi que eu falei, poxa, vai começar o ano, terminei o ensino médio, eu vou começar a fazer. E aí topei FMU, fiquei ainda pensando na Casper, assim, falei, será? Mas comecei FMU, depois a Casper me chamou. Mas eles me chamaram, eu entrei na lista de espera, e aí eles me chamaram depois, assim, vamos dizer, eu comecei, estava uma semana para começar na FMU, eles me ligaram. Falei, já entreguei documento, tudo, falei, vou na FMU. Mas fiquei feliz que naquela que eu queria eu passei. E assim fiz a FMU. Entrei, comecei a cursar, fiz 2 anos lá. E aí, por conta da distância, eu virei e falei, não, eu estudava na Ana Rosa, eu moro na Serra da Cantareira. Aí, moro na Serra da Cantareira. Isso, 2018, tinha EAD, tinha tudo, mas não era tão forte, assim. Então, depois da pandemia, ficou bem mais. E aí, como fala? E aí passou os dias, passou o tempo, e aí eu fiz a mudança. Fiz a mudança em 2018, aliás, 2019. Eu fiz a mudança finalzinho de 2019 para 2020 para a Unip, que era na Vergueira, era um pouquinho mais próximo. Fiz 2 semanas de aula, as 2 semanas de aula conheci o pessoal, entrou pandemia, todo mundo em casa. E aí fiz os 2 últimos anos online, mas consegui fazer trabalho com os colegas, fiz meu TCC online, defendi, mas foi uma experiência muito boa. Mas foi por conta disso, dessa minha vontade que eu gostava de escrever, gostava de ler e de escrever, que aí minha avó me deu a ideia. Falou, aí veio sua avó, colocou uma pitadinha de ideia. Foi, Lu, e aí... Deu no que deu, né? Deu no que deu. Muito legal. E além dessas frases, é muito legal você comentar isso, Carol, que tem muitas pessoas que passam pelo nosso caminho, podem ser parentes, amigos, amigas, que passam pela nossa jornada e que dão uma inspiração para nós, né? Junto dessa inspiração, também tem cursos que a gente acaba fazendo. Além da faculdade de jornalismo, que outros cursos você fez ao longo aí da jornada até agora? Tá bem, Lu. Eu fiz alguns, fiz alguns cursos. Antes de entrar em jornalismo, eu fiz na escola mesmo, eu fiz um curso de retórica com um professor de filosofia, meu Juvenal Filho. Eu estudei no Colégio Passionista
da Cruz, fiz o curso de retórica, enquanto eu estava fazendo o último ano do ensino médio, todos nós do ensino médio fizemos, ele fez tudo, ajudou bastante. Também fiz jornalismo, me formei, e aí, quando eu estava para me formar, comecei a fazer um estágio na MDK Press com Malcolm Forrest, que era meu chefe, é um cantor, diretor de cinema. E aí ele estava desenvolvendo um documentário sobre Dom Pedro e Dona Leopoldina. E ele estava montando um roteiro. Ele falou, Carol, preciso que você me ajude aqui durante o estágio, me dê alguma ideia para o roteiro, né? E aí eu trabalhei como assistente de roteiro durante meu estágio, mas eu não conhecia nada. Eu sempre fui cinéfila, que nem eu te falei, eu amo filme, amo filme. Livro e filme é uma coisa, assim, para mim, maravilhosa, mas eu não conhecia como fazer um roteiro, nem nada, então eu fiz pesquisei e fiz um curso, os Mandamentos da Bíblia de Série, que é como você desenvolver série, filme, principalmente série, e o passo a passo das séries, né? Porque ele tinha também um projeto de desenvolver uma série da Jornada dos Príncipes, além do documentário, uma série. E aí, Lu, eu falei, gente, estudamos roteiro de série, foi um curso online, rápido, é da narratologia, a professora é a Bia Góes, ela é muito, muito conhecida, muito boa, e aí foi abrindo minha mente, e aí eu vi os filmes, eu falei, gente, e eu passei a ver o filme e falar, esse filme não tem conflito, esse filme é muito bom, esse filme é por isso, e eu gostei muito, então eu fiz esses 2 cursos com ela, e fiz também um sobre resiliência, capacidade de escrever, e Liberdade também, foi online na PUC-RS, online com o Leandro Carnal e a Malala Yousafzai, que eu também gosto muito dela, muito eu acho que o que ela representa é muito bom, sabe, as mulheres têm o seu direito, têm os seus direitos, têm sua voz, pelo amor de Deus, tem o seu papel que é fundamental, e ela, para mim, é fantástica, eu gosto muito. Então, foi um curso muito bacana que eu fiz, e o ato de escrever com Pedro Bial também, que era desde um diálogo, ele falava muito dos livros, desde lá do William Shakespeare, por que é tão famoso, por que era, para aquela época, era considerado até simples, vamos dizer assim, né, o Romeu e Julieta, mas, assim, ele contava desde como que a gente consegue, o ato de escrever, o que significa, o que significa, como que a gente pode usar, que ele pode ser simples, mas principalmente claro, e aí foram esses cursos que eu fiz. Então, me ajudou bastante, assim. Carol, no meio jornalístico, fala o nome, pelo menos, de uma pessoa que você vê como seu espelho, vai. Você se vê, essa pessoa é uma referência para você. Quem seria na área do jornalismo, essa pessoa? Tá. Claro, eu vou fazer um mix de 2, mas de bate-pronto, Sandra Nenberg. Eu gosto muito dela, eu vejo que ela tem paixão, eu sinto paixão pelo que ela faz, amor pelo que ela faz, dedicação, ela vai atrás, ela procura... Ela começou na Globo, né, e agora está em outra emissora. Isso mesmo, Lu, isso mesmo, ela começou na Globo e o que eu achava legal do Jornal Hoje, que era o jornal que eu assistia, porque eu estava voltando da escola, eu estava indo para a escola, no final, ela sempre falava, gente, uma boa tarde, né, um bom dia, tô saindo de férias, tô voltando, ou então Feliz Páscoa. Era um encerramento diferente. A gente acompanhava o Jornal Nacional, acompanhava outros, mas o jeito que ela se despedia não só se despedia, mais natural, né? Era mais natural, Lu. Era natural, era humano. Eu falei, nossa, que legal, eu queria muito trabalhar com ela. Era na época ela e o Evaristo, e eu gostava muito dos 2 juntos. E aí, gosto deles ainda, né? Mas cada um foi para um canto. Mas gosto muito, eu gosto dessa humanidade dela. E do Caco Barcelos também, que eu vejo a mesma coisa. Ele é humano, ele ouve, ele vai atrás, ele torna um tema que parece ultra, meu Deus do céu, ultra difícil, uma coisa simples, uma coisa que a gente consegue entender. E ele tá nem aí, ele pega ônibus, ele pega metrô, ele fé em Deus e vai, e ele não se preocupa, ele anda de ônibus, ele anda de trem, ele é humano, ele é simples, e é isso que eu vejo na Sandra também. Então, eu acho que isso para mim é um espelho muito bom, além de apuração, de tudo que é importante, mas de você ser humano, isso para mim é importante. Esse movimento é muito importante, né, Carol? Porque a gente tem que
ter referências, as referências são boas, não para a gente, sei lá, ninguém vai ser igual a ninguém, né? Sim, Mas é legal ter referências para você saber alguns pontos interessantes de para modelo, para você poder se sim, espelhar para começar na profissão. É muito sim, legal essa questão do modelo, eu gosto. com E certeza. além dos modelos, Carol, quais são as principais qualidades e habilidades que você acredita que o jornalista tem que ter para ser um bom jornalista, uma pessoa, uma boa jornalista? Ok, Lu. Então, acho que primeiro você ter curiosidade para você. Acho que curiosidade é importante, você ter interesse. Curiosidade assim, ah, não, vou lá, sei lá, vou fazer uma pergunta, tentar tietar ou dar uma de paparazzi, paparazzi acho que não, mas assim, ter curiosidade, ter interesse pelo tema, por aquilo que você está fazendo. Também eu acho que interesse, ou, interesse, sim, curiosidade, mas também você ouvir, quando você encontrar uma fonte, uma pessoa para você conversar, você ouvir, você parar, ouvir e falar, poxa, vou ver o que essa pessoa tem para me dizer. Claro que às vezes a gente, na edição do texto ou na edição do vídeo, algumas pessoas falam um pouquinho bastante, né, como Carol aqui, mas assim, eu acho que a gente tem que parar e ouvir, ter a humildade para ouvir, a fazer as perguntas, tirar nossas dúvidas, não voltar com perguntas, pelo menos assim, eu perguntei, a pessoa não me respondeu, beleza. Posso tentar perguntar de uma outra forma, mas pelo menos eu perguntei, não voltar com aquela dúvida assim, poxa, e se eu tivesse perguntado, e se eu tivesse falado, isso eu acho que é um negócio que pega. Então, eu acho que você ser atento, mas você ter interesse pelo seu tema, pelo tema que você está trabalhando, ir atrás de bons personagens, né, as histórias assim, mas ouvir quando encontrar, porque quando a gente tem empenho, né, tudo conspira para o bem, a gente consegue encontrar, então ouvir, eu acho que assim, persistência, e quando você encontrar, ouvir, ver aquilo que é interessante, ver o que é bom para você, saber ouvir e perguntar, não ficar com dúvidas. Às vezes a gente, isso é um exercício para mim, às vezes a gente ouve alguma palavra que a gente não conhece, não é do nosso meio, e aí, por exemplo, a gente não pergunta com receio de alguém de parecer bobo ou de alguém julgar a gente. Não voltar com essa dúvida, perguntar. Se está com dúvida, pede ajuda. Você ter. Eu acho que esse movimento é o essencial. Não ficar com dúvida, perguntar e saber ouvir e ter interesse. Eu acho que é o principal. Legal. Eu gostei muito dessa fala que você trouxe, Carol, que você falou assim, quando a coisa é feita para o bem, tudo dá certo. Sim, Então eu vejo nessa sua fala, né, eu percebo nessa sua fala a questão da ética, né? sim, Sempre respeitar o espaço do outro, respeitar o sim, momento da pessoa, mesmo que seja sim, assim, nossa, eu preciso te entrevistar, é o momento certo, tal, mas sempre buscar o equilíbrio, né, entre o que você sim. quer e o espaço da outra pessoa que você está entrevistando, né? Sim, sim, isso é fundamental para a gente não ultrapassar o limite. Por isso que às vezes, que nem você me chamou para o podcast, estou aqui de coração aberto, respondo tudo e mais um pouco, mas assim, você teve o cuidado de me passar a pauta antes para me preparar, para eu ver, Sim. para não é para combinar, não é isso, mas assim, mas para a gente saber, para a gente estar preparado. Isso eu acho que é Aham. muito legal, porque por exemplo, às vezes você vai fazer uma pergunta para uma pessoa, aí ela não tá, às vezes ela pode estar tá pronta para responder a pergunta e responde. Mas às vezes, se você pergunta e ela não tá ali com a resposta na hora, pode soar que ela tá despreparada, alguma coisa assim. Então, é isso, Lu, quando quando você se prepara e você se preparou, você manda o material para a pessoa também se prepara, tá ali, pode surgir outra pergunta, como surge, é muito gostoso, mas eu acho que é isso, eu acho que isso mostra ética, transparência, respeito, eu acho que é bem isso mesmo. Perfeito. E aí, Carol, eu queria perguntar agora é um momento de ouro, né? Uhul! Algumas dicas, algumas recomendações que você deixa aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, e muito dos jovens que vão ouvir aqui a sua entrevista, alguns deles podem não ter recurso suficiente, recurso como dinheiro, tempo, às vezes não tem uma pessoa próxima que acaba apoiando, falando uma palavra de força. Então, dentro da sua experiência, o que que você deixaria como dica para quem fala, nossa, eu gostei tanto da entrevista da Carol, eu quero ser uma pessoa jornalista.
Como que eu faço, Carol? E aí, me dá uma dica. Primeiro eu acho que assim, nossa, essa é uma pergunta que eu já tinha pensado, eu acho que ela é muito importante. Muito importante, meu Deus. Primeiro, eu acho que você saber identificar, beleza, do que eu gosto? Eu gosto de escrever, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de entrevistar, quando tem aniversário, sei lá, eu gosto de tirar foto, alguma coisa assim, eu gosto de registrar nas redes, eu movimento a galera, alguma coisa assim. Então, acho que isso é legal, você parar e falar, poxa, beleza, o que eu gosto de fazer? Porque a pessoa decidiu, beleza, quero jornalismo, acho que é importante. Mas pelo menos ter assim na cabeça, beleza, eu gosto de falar com as pessoas, eu sou dinâmico, eu gosto de entrevistar, eu gosto de gravar um vídeo, eu gosto de escrever, gosto de fazer faço uma legenda legal para as redes, gosto de escrever, acho que isso é bom. Não, acho que isso acho que isso é um bom começo, você olhar e falar, beleza, no que eu gosto, para você poder decidir qual que é a área, ou pelo menos qual que é a atividade que você quer fazer. Ok, decidimos jornalismo. O que eu faço agora? O que eu acho legal? A gente procurar exemplos, por exemplo, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Face, no YouTube, no Instagram, no Face, no YouTube, de pessoas que são jornalistas e que podem te inspirar, te dar dicas valiosas. Eu acompanho e também me inspiro me inspiro em alguns, como a Cris Moraes, que é assessora de imprensa, e ela dá muitas dicas para assessoria de imprensa, para jornalismo, para comunicação, como você vender uma pauta, como que você pode as dicas valiosas de você conquistar ali de você ter um relacionamento com o repórter, o que você pode fazer. Isso ela dá assim de graça, isso é da Cris. Se ela estiver me ouvindo, depois eu vou mandar, mas eu tenho muita gratidão. Um dia eu precisei de ajuda com clippings e ela não me conhecia, minha mãe, e minha mãe falou, Cris, ela passou o contato meu para Cris, e a Cris me chamou fui no escritório dela e ela me explicou. Então, a Cris tem isso, dá muitas dicas de comunicação, mesmo para quem não é jornalista ou da outra área de comunicação. Então, primeiro exemplo, então, acho que a gente identificar naquilo que a gente gosta, qual que é o tema, o que a gente gosta de trabalhar. Segundo, procurar, eu deixo algumas aqui de exemplo, procurar pessoas que dão essas dicas de como que a gente pode trabalhar comunicação, jornalismo, pauta, como a Cris Moraes, o dela é @crismorais.pr. Também tem a Adriana, eu vou lembrar o nome depois, mas ela é a Drica Farias, lembrei, Adriana Farias. Ela dá dica assim para todo mundo que quer trabalhar com jornalismo, com jornalismo, jornalismo investigativo, jornalismo de natureza, de sustentabilidade. Ela trabalhou na Record, trabalhou na CNN, e agora ela dá dicas para quem realmente está começando, não tem recursos para, assim, pode não ter todos os recursos para começar, ou não sabe muito bem por onde começar. Ela dá dicas de evento, dá dica de estágio, dica de vagas, dicas de cursos, que eu acho que é importante. A Adriana Farias, e também tem alguns Instagrams que eu sigo, como o Jorn Universitário, que dá dicas para jornalistas que estão na universidade. Que eu acho que é muito importante, ele dá dica de o que você pode fazer, experiência, o rapaz, ele já é formado, ele dá algumas dicas do que ele passou também, isso é importante. E também, para fechar, tem a Casa dos Focas, que eu gosto muito, que tem site, tem Instagram, e eles sempre postam cursos livres de, por exemplo, fotografia, jornalismo cultural, o curso livre de jornalismo oferecido pela Folha, gratuito. Então, é muito legal. Quando tem algum evento, eles sempre postam workshop, do Instituto Vladimir Herzog, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Enfim, eles são como fosse o contíguo do jornalismo. Então, tudo que acontece no jornalismo, eles postam. Olha, bacana, ideias ótimas. Muito bom. É muito legal. E aí eles dão dicas de cursos de inglês, às vezes. Idioma também é muito importante. Eu faço curso de inglês, faço na Wizard, e tem espanhol,
mas eles sempre dão dicas de cursos que estão acontecendo, às vezes online, gratuitos, muitos gratuitos, a maioria, seminários, dica de idioma, dica de leitura, é muito valioso, gente, é muito legal para a gente começar a entender desse universo. Esse meio, né, Carol? Meio, é Desse muito universo, e essa profissão ela é muito diversa também, né? Você, sim, quando se forma em jornalismo, você pode atuar em várias áreas, né? sim, Lô, Desde roteirista, que nem você falou, o roteiro de um cinema, de um sim, filme, de um documentário. Você pode sim, ser uma jornalista, uma pessoa jornalista investigativa, sim, pode ser uma jornalista para áreas mais específicas, como saúde, sim, a área do turismo. E sim. assim vai, né, Carol? Tem E, muitos segmentos interessantes para seguir. e assim vai. Tem, exatamente, Lu. Tem jornalistas, por exemplo, que se eu tive a bênção de Deus a sorte, mas a bênção de Deus de estar de conhecer no turismo, eu entrei meio que sem querer assim, supetão, eu me formei em 2021, terminei meu estágio na MDK Press, na MDK Press, aí tava eu comecei a procurar outras oportunidades e surgiu a do Diário do Turismo. Chegou no e-mail um amigo da minha mãe viu a vaga, tirou o print da vaga e falou, Rê, talvez interesse para Carol. Talvez possa ajudar a Carol, interessar para Carol. E aí a minha mãe viu, era lá. Precisa-se de repórter recém-formado ou estagiário ou estagiário de jornalismo para ser repórter no Diário do Turismo. Enviar currículo para. Aí minha mãe falou, filha, manda o currículo. Falei, mãe, depois eu mando, aquele depois. Gente, não façam depois. Ela falou, depois. Aí ela me mostrou, eu falei, depois eu mando. Ela, não, manda agora que eu te conheço, senão você não vai mandar. Aí, não, você não vai mandar. Falei, mas ela não manda agora. Aí eu mandei. E aí o Paulo Atzingen, que foi meu editor na época, ele me chamou, e aí meu teste era participar de uma coletiva de imprensa de Bariloche, sobre o inverno de Bariloche, sobre o inverno de Bariloche, a temporada de 2022-2023. E eu tinha que fazer uma entrevista em espanhol, contar quais eram as novidades da temporada, fazer a reportagem escrita e fazer uma entrevista em espanhol. Falei, meu Deus do céu, lá no Cônsul da Argentina, aqui na Avenida Paulista, Cônsul da Argentina no Brasil. Fiz. Aí minha mãe falou, filhas, não deixa para entregar a matéria no fim do dia. Como a coletiva foi de manhã, se você entregar 8 horas da noite, a matéria já tá velha. E ela tava certa. Então eu fiz quando foi 4 horas, terminei, enviei para ele, enviei para o Paulo. Ele falou, nossa, Carol, que rápida. Eu tava esperando que você queria que você mandasse cedo mesmo, né? Você mandou num tempo muito bom, obrigada. Vamos conversar? Falei, vamos. E aí ele me chamou para uma entrevista pessoal no dia seguinte. No dia seguinte eu fui e lá permaneci 2 anos. E aí eu conheci muita gente do turismo, conheci a Secretaria de Turismo, que aí depois surgiu essa oportunidade, eu me inscrevi para a vaga, fiz o processo seletivo, passei, agora estou na Secretaria de Turismo, na assessoria de imprensa. Na Secretaria de Turismo do Estado, na assessoria de imprensa, que é uma área muito legal. Que é uma oportunidade muito legal. Mas essa história toda para dizer o quê? De você, quando as oportunidades aparecerem, a gente abraçar, sabe? E não deixar para depois. Isso também foi muito valioso para mim. Agir rápido, né, Carol? Agir rápido, exatamente. Né, não deixar a oportunidade passar. E é bem isso, Lu. Desculpa, eu me delonguei mais do que eu queria. Deus, não, foram ótimas suas dicas, perfeitas. Mas eu acho que assim, eu acho que é isso. São essas dicas de você procurar exemplo, você procurar, então, eu tenho interesse, por exemplo, nessa área de turismo, procurar quem são as pessoas que escrevem turismo, o que elas escrevem, quais são os veículos, eu gosto de culturas, ou então, por exemplo, tem até jornalista, uma vez eu vi uma vaga, tem jornalistas especializados em sustentabilidade, na família real aqui no Brasil, a gente não tem família real assim como tem lá na Inglaterra, mas tem jornalistas especializados, tem jornalista especializado em Taylor Swift, que essa vaga ainda não apareceu para mim, mas que eu sou fã. Você pode inventar a vaga. Pois eu crio a vaga, gente, jornalista da fã da Taylor. Cria a vaga para você mesma. Cria a vaga para mim mesma, mas assim, é isso, Lu, eu acho que é isso, você gosta de um tema, bom, pesquisa Carol, sobre ele, vai atrás, sabe, é aquilo,
Se você conhece alguém, viu alguém essas pessoas, a Cris, a Drica, eu as conheço, são muito boas, e elas estão sempre abertas a dar dicas, seja para Exato. quem for, então é muito E importante. Eu acho que eu tenho também um aprendizado meu, Carol, que eu vou compartilhar aqui, que talvez você já até tenha usado ele, mas eu vou deixar aqui como dica bônus, vamos dizer por assim, né? favor, estou toda atenta. Quando você tiver ideias, quiser fazer algo e alguém disser que você tá louco ou louca, continua porque você tá no caminho certo. É É. verdade. É verdade. Normalmente, quando a gente quer fazer muito uma coisa, tem um monte de gente para falar, tipo, não vai, não, olha, não é bem assim, não vai dar certo. Mas continua. Se o seu coração estiver falando, continua, vai fundo, porque tem grande chance de acontecer algo bom para você. E Sim, outra, a gente tem 50% de chance de errar e 50% de chance de acertar. Então, exatamente. vambora, né, Carol? Vambora, Lu, é isso aí. Vambora. É bem isso. A minha mãe fala muito isso para mim, fala, minha filha, você tem uma ideia, faça. Exatamente. É. Às vezes ela fala, filha, posso não concordar, assim, por exemplo, você está com vontade de fazer alguma coisa que é boa, que vai te fazer bem, que é para o seu bem, que não vai prejudicar ninguém, você quer fazer? Então faça, tenta. Uhum. Mas eu não consegui, mas pelo menos se você não conseguir, você tentou. Mas tenta, É. pode dar certo. É isso mesmo, E se pode dar. precisar, tenta de novo até você falar, não, eu quero tentar Exatamente. de novo, vamos de novo, né? Exatamente, Lu, exatamente. Tenta de novo, tenta mais uma vez, não É. deu desse jeito, tenta de outro. É isso, sabe? Tem uma Persistência. palavrinha que eu aprendi numa empresa que eu trabalhei, Carol, que era assim, seja inconformada. É verdade. A gente tem que ser inconformado. Quando você tá com a ideia na cabeça e aquilo lá fica martelando na sua mente. Não, é porque você tem que ir. Tudo bem, Sim, não precisa sim, fazer tudo de uma vez, mas começa pequeno, aos sim, poucos, né? sim, Vai Lu. fazendo uma parte de cada vez. Errou, avalia o que que deu errado. Vamos avaliar, vamos fazer de novo, né? Sim, É sim, assim. é um processo. Eu tenho uma amiga minha que ela é terapeuta e ela fala muito isso, fala, Carol, é o processo. Às vezes a gente é como uma montanha-russa, a gente tá para cima, outra hora dá uma baixada, outra hora dá um zigue-zague, mas é um processo, É, sabe? É você avaliar, falar, eu vou tentar, é isso mesmo, Lu, vamos é, fazer. A minha mãe me fala muito isso, essa terapeuta fala, é isso, vamos fazer, coragem, é. né? Então, tamo aí, vamos lá. Muito bom, Carol. Adorei a conversa. Muito Obrigada, obrigada mesmo pelas palavras, eu que pela sua agradeço. experiência que você está compartilhando com a gente. Eu estou muito agradecida e espero de verdade que os jovens que nos ouçam, eles também se inspirem na nossa conversa, Por né? favor, gente, por favor, perdoem aí a pessoa. Eu falo muito, eu gosto muito de falar, mas eu que agradeço. Foi uma experiência rica, para mim agregou muito. Conhecer você agregou muito, agregou muito mesmo, muita coisa boa, agregou mesmo. E participar do podcast foi maravilhoso. É isso mesmo. A gente ir atrás dos nossos sonhos. Eu acho que é isso. A gente ir atrás, tentar. Se a gente não está conseguindo, pede ajuda, sabe? Ai, não tenho para quem pedir ajuda. Aí eu procuro um amigo, procuro um professor, procura, sei lá, algum parente que você goste, que você É, confie. Ou então, assim, procura Deus, pede assim para ele dar uma luz e com respeito a cada um com a sua religião. Mas, assim, a gente não está sozinho e a gente veio aqui com uma missão. Então, não vamos desistir, vamos sonhar, vamos ir atrás. E se você tem uma ideia, é isso que a Lu falou. E vamos seguir em frente, vamos seguir, tenta de novo, não deu certo, calma, vamos se é pro bem, tudo, né, se é pro bem, tudo conspira pro bem. Então, é, não deu certo, vamos tentar de novo, mas tente e vamos pôr em prática. Eu acho que é isso. Não desistir dos seus sonhos. verdade. Quem quiser uma inspiração adicional, pesquisa sobre a vida da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, Isso, que Lu. começou a escrever num café, não Sim, tinha nem onde cair morta. sim, Tava lá comendo pão que ele né? amassou, É, passando fome, passando frio, com uma criança pequena, tinha violência na família, né? Violência familiar, meu e ela Deus. não desistiu, foi recusada dezenas de vezes nas editoras. Sim,
ela foi em frente, ela acreditava na ideia dela, da historinha do bruxinho, não desistiu, e aí eu não preciso falar mais nada, né? Quem não conhece a J.K. Rowling, é só pesquisar pelo Harry Potter e Sim, vai saber que ela hoje é uma das escritoras mais brilhantes, acima de ser rica, né? Porque a sim, riqueza é uma consequência, né? Mas sim, ela é uma sim, das mais brilhantes da atualidade. Então sim, fica outra sim. dica inspiradora. Sim, e eu lembrei de um outro exemplo, complementando além da J.K. Rowling, que é muito forte, sempre o exemplo dela é muito forte. Tem uma certa moça que nasceu na Filadélfia, e o sonho dela era ser cantora. E ela batia de gravar, ela ia de gravadora em gravadora, ela e a mãe e o irmão. O pai ficava trabalhando em casa, aliás, trabalhando, e a mãe trabalhava em casa e levava ela para Nashville, nas grandes gravadoras de música. E aí o pessoal falava: não, você é muito novinha, quando você fizer 18, volta, bacana, sua voz é linda, mas quando você fizer 18, volta que a gente grava. Quarta pra ela fez 18 anos, e aí e aí o primeiro show que ela fez foi no estacionamento, um show gratuito para, sei lá, 50 pessoas ou quem viesse, e era ela, uma banda, um violãozinho, uma guitarra tocando, e tinha um banner embaixo com o nome dela. O nome era Taylor Swift. Hoje ela é a e ela continuou. E olha, até me arrepia. E hoje ela fez a turnê mais lucrativa da história, que é a The Eras Tour. E hoje ela tá aí no É topo um das mito, né? paradas. E é um mito. É um Exatamente. mito, Até me arrepiou. verdade. Nossa. E é mais isso. Também é Essa uma história maravilhosa. da Sim. J.K. Rowling também é muito. Ela foi rejeitada 12 vezes e ainda quiseram que ela. 12 vezes ainda abreviaram o nome. Ela falou: não tem problema. Continuou e tá aí, é brilhante. Então, é Isso maravilhoso. aí. Muito bom, Carol. Obrigada. Obrigada. E eu saio com o coração quentinho dessa Ai, entrevista. coisa boa. Espero que a gente converse outras vezes. Um beijão para você. Um beijo, Lu. Muito obrigada. Deus abençoe. Que a Luntre continue assim, iluminando a nossa cabeça de ideias. Eu amei. Muito obrigada mesmo. Muito bom mesmo. E esse é mais um dos episódios, como cheguei até aqui, um dos episódios fantásticos. Estamos aí no 7º, 8º episódio, mais uma série de entrevistas sensacionais que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento dos nossos jovens. Acompanhe a Lantre nas redes sociais e Spotify e até a próxima entrevista. Muito obrigada, gente. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo.